Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sheila e eu sou uma pesquisadora, né? Não tenho qualificação técnica nessa área de saúde, mas eu venho observando algumas coisas na minha vida e na vida de outras pessoas que também cruzaram com a minha. E eu acho que algumas informações são valiosas, eu queria postar para compartilhar para ver se realmente ajuda a dar aquela virada de chave que às vezes precisava. E hoje eu queria falar sobre o alcoolismo e sobre o reflexo do alcoolismo nas pessoas que estão em volta daquela pessoa que sofre dessa doença. Primeiro, queria falar que esse canal, ele tem um programa que chama Pílulas de Espiritualidade, né? E, assim, pílula significa que não é o tratamento inteiro. É só um paliativo, talvez, o princípio para que isso possa ser estudado de uma maneira mais aprofundada ou para você buscar o seu tratamento de maneira mais adequada, mais aprofundada, mais estudada, mais vivenciada. Enfim, são videozinhos que são pílulas, né? Pra de repente, daquele start que precisava para falar assim, não, agora eu vou buscar sobre esse assunto ali, eu não busquei ainda naquele lugar, então eu vou buscar em outro. Então, basicamente, hoje o que eu queria falar do alcoolismo é que, assim, pelo que eu tenho observado, tem muita gente que fala assim, não, mas a pessoa não para de beber porque ela não quer, porque ela não tem força de vontade, ou porque, sei lá, o que não tem vergonha na cara, onde é que já se viu, mas se ela sabe que faz tão mal, por que não para, né? E, assim, não para porque não consegue, porque ninguém sofre de alegre, né? Então, se a pessoa tá lá, ela tá sofrendo, ela perdeu um monte de coisa, perdeu respeito, às vezes perdeu a família, às vezes perdeu o emprego, sei lá, né? A vida tá acabando e ela não para com aquele comportamento destrutivo. Pô, peraí, ninguém fica sofrendo de alegre, talvez tenha uma dificuldade aí que precisa ser observada. E aí, eu fui descobrindo durante a minha vida que o alcoolismo é uma doença. E ela é uma doença crônica e por ter essa característica crônica, ela não tem cura, né? Cura física, assim. Não significa que a pessoa não vai viver uma vida boa. Significa que ela é como se fosse um diabético, né? O diabético, ele não se dá bem com açúcar. O alcoólico não se dá bem com álcool. Então, geralmente o tratamento ele começa pela abstinência e depois ele vai para outras searas da vida da pessoa alcoólica, que é a seara mental, que é a seara espiritual, porque também, né, é uma doença, que eu digo, doença holística, né, mas que eu ouvi um termo técnico que chama comorbidade, né, alcoolismo é uma comorbidade, uma doença que sempre vem acompanhada de outra. Então, o alcoólico, ele é aquela pessoa que quando ele começa a beber, ele não tem mais controle da bebida dele, e vai bebendo até níveis alarmantes, até níveis destrutivos, e aí acontece tudo que a gente vê, né? Quem tem alcoólico na família ou quem sofre de alcoolismo sabe do que eu tô falando. Se você olha aquela pessoa e vê aqueles comentários que, assim, eu já ouvi muito, ah, fulano é tão bacana, né, meu? Por que não para de beber? Nossa, mas a fulana, ela é tão bacana, se não bebesse, ou se não usasse droga, porque hoje geralmente, né, quem tá se afundando no álcool, geralmente também já entrou em contato com drogas ilícitas, né, ou lícitas, sei lá, remédio, e aí fica naquela característica da compulsão, da obsessão, e não sai daquilo, e tenta mil coisas, né, eu já vi assim, o pessoal tenta milhões de coisas aí, tenta religião, tenta médico, tenta... Geralmente esses vídeos são tudo... por que eu vejo assim que funciona? É gente que conseguiu, né? Algumas das experiências eu passei, outras eu observei, mas é gente que conseguiu, e conseguiu como, né? Conseguiu chegar no lugar que tinha que chegar. Basicamente, falando do alcoolismo, eu só vi as pessoas realmente tratando a doença e vivendo uma vida feliz e útil depois que pararam de beber, né? Se a pessoa que tem problema com álcool, ela e continua bebendo, ela patina na vida, né? Às vezes uma coisa dá certo, às vezes dá errado, e cada vez vai dando mais errado, mais errado, mais errado. E aí a gente vê, né, gente morrendo disso, e nos hospitais é impressionante. É impressionante também o que se fala na mídia como que chama aquilo lá, meu Deus? Medidas paliativas, né? Medidas paliativas, vamos liberar a maconha porque ela não faz tão mal. Ela não faz tão mal para quem não tem problema com adicção, né? A maconha, o álcool, nada disso faz tão mal para quem não tem essa doença. Agora, existe aí a necessidade de verificar que tem gente que quando usa álcool, que quando usa droga, sofre muito, porque não consegue parar. E isso é a característica da doença, né? Mas falando especificamente sobre o alcoolismo, uma das coisas que eu achava
e que foi desmistificada, que a alcoólatra era aquela pessoa que estava lá na sarjeta caída e que não parava de beber todos os dias, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu fui verificando também que existe o que eles chamam de alcoólatra funcional. Eu vou tentar trazer uma pessoa aqui, que é o Thiago, né, que já me conhece, para falar mais sobre isso. Foi ele que me esclareceu todos esses temas. E assim, o que é o alcoólatra funcional? Tem dois tipos de alcoólico, né? Aquele que enfia o pé na jaca e a vida vira um inferno, e aí perde um monte de coisa, né? E sucessivamente ele vai perdendo tudo, e aí aquela pessoa, ninguém tem dúvida que é uma alcoólica, né? Porque, enfim, é nítido, a vida tá totalmente desregrada, a vida tá caindo, tá descambando, ele não para de perder tudo em todas as áreas da vida. Começando pelo respeito, né? Você vê que às vezes a pessoa tem um talento e fala assim, mas é boa, mas é alcoólica, né? É boa, mas é louca, né? É boa, mas é nóia, né? Então é sempre o mais, né? Mas tem aquele carimbo taxado de alcoólico, de adicto, de nóia, sei lá, as expressões aí são as mais variadas. E existe aquele que é o alcoólatra funcional. E quem que é o alcoólatra funcional, né? Por que funcional? Porque ele funciona, né? Ele continua, ele não perdeu tanto, assim. Ele continua funcionando em algumas áreas da vida, então aquele pai de família que trabalhou, que sustentou os filhos e que hoje é um senhorzinho que tá se acabando na cachaça, que não lembra de mais nada. Ou existe também aquela pessoa que ela leva a vida e ela não perde grandes coisas, ela não tem brigas homéricas na família, ela não destruiu nenhum relacionamento ainda, ela continua no emprego, male, né? Ela continua naquele emprego, ela não destruiu a vida financeira, ainda tem dinheiro, ainda consegue ter independência financeira, mas o hábito de beber tá lá presente, ele tá presente de uma forma destrutiva. E se você tentar tirar, a pessoa não quer, né? A pessoa, assim, não é que ela não quer, mas assim, é muito difícil. A dificuldade pro alcoólatra funcional, mais do que para aquele alcoólatra que enfia o pé na jaca, que eu não sei o termo técnico, mas um dia eu chamo o Thiago para falar, é que o alcoólatra funcional é mais difícil dele reconhecer que ele é portador da doença, né? Então, assim, você tenta falar pra ele e fala assim, mas quem é você pra falar que eu sou alcoólico, se a minha família tá lá unida, se as minhas contas estão lá pagas, se eu nunca faltei no emprego, se... Então, veja, né, ainda a confusão que as pessoas têm. Primeiro, entender que o alcoolismo é uma doença. Segundo, entender que ela é crônica. E terceiro, separar ela de todas as áreas da vida. Porque, assim, eu nunca ouvi falar um cara que tem câncer falar assim, mas como você fala que eu tenho câncer se todas as minhas contas estão pagas e se a minha família está unida? E como você vai falar que eu tenho câncer, né? Ou um diabético falando assim, mas caramba, como você pode falar que eu sou diabético? Se a minha família tá toda lá, eu nunca perdi o emprego, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, como você vai falar que eu sou diabético? Mas o alcoólico não, né? O alcoólico, primeiro, ele não sabe que é uma doença, ou às vezes ele sabe, ele não entende que é uma doença. Então, assim, não é o fato de você ter dinheiro, não é o fato de você ter uma família que ainda tá bacaninha do seu lado, não é o fato de você ter um carro, não é o fato de você ter uma empresa, não é nada que te impede de ser um alcoólico. Da mesma maneira que todo mundo está suscetível a ter diabetes, todo mundo está suscetível a ter câncer, todo mundo está suscetível em ser alcoólico, né? E aí surgem algumas questões aí que, como eu disse, eu não sou técnica, mas para mim ainda não ficou clara essa questão se é hereditário, se não, né? Tem algumas pessoas que defendem a ideia de que realmente é uma coisa hereditária, porque tem que ter alguém na família, e tem pessoas que falam assim, não, eu já vi casos de alcoólicos que nasceram em famílias que não tinha ninguém com problema com bebida, né? E o tratamento para isso geralmente começa com abstinência, né? E com a evolução contínua, tanto do espírito quanto do emocional. Não dá pra ficar... até tem como, e eu conheço algumas pessoas que realmente, né, só pararam de beber, mas a qualidade de vida não melhorou. Então, assim, por que pílulas de espiritualidade? Porque o foco é ficar bem, o foco é ser feliz, né? O foco é melhorar. E aí você parar com um comportamento destrutivo e tua vida continuar a mesma, né? Você continuar arrogante, você continuar grosseiro, você continuar desonesto, seja lá o que for, né? Tô aqui conjecturando, mas aí não vale muito a pena, né? Basicamente, assim,
a melhora e a felicidade é o objetivo, o foco de tudo, né? Então, é pouquinho do que eu sei, mas esse pouquinho, assim, já ajuda bastante. Principalmente pelo fato de reconhecer que é uma doença, que o tratamento começa com abstinência, a diferenciação do alcoólatra pé na jaca e o alcoólatra funcional, e o tratamento que é vitalício e a característica holística, né, da doença, que é física, mental, emocional, crônica, uma doença que leva à loucura ou à morte prematura, né, carregada de um monte de desgraça, porque eu sei que não é muito bacana, né, falar disso, mas eu nunca vi um alcoólatra que morreu sem sofrer muito antes, assim, sofrer da alma, né, enfim. Eu acho que era só isso basicamente que eu tinha para falar, não é muito, né? Mas eu espero que ajude. Então fica com a gente no Espiritualidade no Caminho, que são pílulas de espiritualidade no seu dia a dia. Espero que isso tenha ajudado alguma coisa e eu vou ficando por aqui. Beijo!